Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Juízes capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: "O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos." Baraque disse a ela: "Se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei." Débora respondeu: "Está bem, irei, eu com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda, junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu os seus 900 carros de guerra, feitos de ferro, e todos os seus soldados, de Arosete-Agoim ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: "Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente." Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu à espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: "Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo." Ele entrou e ela o cobriu com um pano. "Estou com sede", disse ele. "Por favor, dê-me um pouco de água." Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: "Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não." Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou ali à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. "Venha", disse ela, "e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando." Entrando ele na tenda, viu ali Sísera caído, morto e com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. Os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que o destruíram. Juízes capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico:
Quando os líderes assumem a liderança em Israel, quando o povo se apresenta voluntariamente, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes. Escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei como mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários no meio do povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se sentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto que a voz. Dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então, o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e rompa. Em cânticos, levante-se, Baraque. Leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então, desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben, houve muita discussão. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e, em suas enseadas, ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Desde o céu lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, alma minha, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Em uma tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, perfurou-lhe a cabeça, esmagou e traspassou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos pés dela, ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Císera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro de guerra se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído dos seus carros de guerra? As mais sábias das suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo.
Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Os que te amam, porém, sejam como o sol quando se levanta em todo o seu vigor. Então a terra teve paz durante 40 anos. Juízes, capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio.
Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Azerá que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste de Azerá ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Azerá que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou, com toque de trombeta, os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio. Como prometeste, vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Então Gideão disse outra vez a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e que haja orvalho sobre toda a terra. Assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Novo Testamento, Lucas capítulo 4, versículos 31 ao 44. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Eles ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então, o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. As notícias a seu respeito se espalhavam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Ele, porém, disse:
É necessário que eu pregue o evangelho do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado, e continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.